Valeu, pastor. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Sei que nós já oramos, já adoramos. Que momento poderoso de adoração nós tivemos. Esse ministério de louvor, exalando um perfume. Mas eu queria fazer mais uma oração específica para esse tempo agora que nós vamos viver. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor. Te amamos, te honramos, te exaltamos. Eu consigo ver um trono nesse lugar para o Senhor. Onde o Senhor é honrado, onde o Senhor é celebrado, milagres, maravilhas acontecem. Pessoas, caráter, personalidade são transformados em um ambiente onde a tua presença é celebrada. Deus, conduza essa conferência. Quebra script se necessário for. Não deixe que os organizadores, que nenhum de nós venhamos atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Meu Deus, que nós venhamos sair daqui melhores e principalmente mais apaixonados por Ti. Porque melhor do que o céu é a Tua presença. Melhor do que o ouro, a prata, é a Tua presença. Ah, Pai, a Tua presença é desejável. Nos leve a um nível de sentir o Teu cheiro, de sermos, ó Deus, esfomeados por Ti e pela Tua palavra. Que desde já uma atmosfera de cura venha tomar esse lugar, que foi o que o Senhor falou que queria fazer nessa noite. E nós estamos disponíveis para sermos curados por Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu estava falando com os pastores agora, onde o Espírito Santo é celebrado, onde Ele é honrado, maravilhas acontecem. Maravilhas acontecem. Eu amo a conferência do Espírito Santo, por quê? Porque são 3 dias, 3 noites separadas para Ele, para a gente falar dEle, para a gente se relacionar com Ele. Cultos mais longos, mais livres, com maior nível de liberdade, por causa dEle. Você está aqui por quê? Por causa dEle. Por causa dEle. E onde Ele é celebrado, Ele vai operar maravilhas. O nível de reverência determina o nível de glória. E eu creio que nós sairemos daqui no domingo à noite, no último culto. Se o culto que você vem for de manhã ou for no início da noite, no último culto que você vier, eu sei que nós sairemos daqui declarando: Pai, muito obrigado. A Tua presença é maravilhosa. Eu queria falar com você hoje uma mensagem que tem como título: Quando o céu sente o perfume. A linguagem do incenso. Você vai entender melhor. Não tem slide, irmãos. Eu creio que vocês estão acostumados a acompanhar a mensagem com slide, mas na conferência do Espírito Santo, normalmente, eu não preparo os esboços com antecedência, porque geralmente eu vou mais profundo na última semana, e aí não dá tempo de passar para o pessoal da mídia. Muita coisa eu anotei hoje, só para você ter uma ideia, hoje à tarde. Então, conferência do Espírito Santo, eu gosto que eu não tenho que mandar esboço, também por isso. Então, mas você pode anotar. Você pode anotar. Eu creio que Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Eu posso mandar o esboço depois. Está meio bagunçado, porque aqui tem coisa escrita de 1 mês atrás. Mas, se você quiser, eu mando para você. Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 textos. Gênesis, capítulo 8, e Cantares, capítulo de número 1. Nós vamos ler primeiro Gênesis, tá? Mas você pode abrir já os 2. Gênesis, capítulo 8, e Cânticos, ou Cantares, capítulo 1. Pode abrir aí em nome de Jesus. Obrigado, viu, pela água de coco, que bênção. Aleluia. Gênesis capítulo 8, versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me acuda. Olha aí. Aleluia. Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim:
Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando-os no altar. O Senhor aspirou o aroma agradável. Só um minuto. Tem uma tradução na Bíblia que diz: e o Senhor cheirou o sacrifício de Noé. E o Senhor sentiu o cheiro do sacrifício. Aí, continuando, e disse a si mesmo: nunca mais, isso aqui é Deus falando, nunca mais eu amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. Nunca mais eu destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, jamais cessarão. Cantares 1:3, para já fazer a ponte no entendimento, diz assim: a fragrância dos teus perfumes, isso é o noivo falando para a noiva, é suave. O teu nome é como perfume derramado. Por isso as donzelas te amam. A noiva falando para o noivo. Queridos, eu queria dizer para você que nós exalamos um perfume. Nós exalamos um cheiro. A nossa adoração, a nossa intimidade com Deus, ou não, ela vai exalar um cheiro. E que Deus vai aspirar. Um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, eles são como um incenso perfumado. Noé, ele separou uma oferta, logo após o dilúvio. Mas a oferta naquela época não era dinheiro, não era serviço, era animais. E se você reparar, Noé pegou animais perfeitos. Diga comigo, perfeito. A oferta de Noé, ela foi perfeita, ela foi valiosa, ela foi cara. Ela foi uma oferta de honra. Quando ele queimou, a Bíblia diz que subiu como um incenso. E a Bíblia diz que Deus sentiu o cheiro da oferta. Deus sentiu o cheiro do sacrifício. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que você, coloca a mão no coração assim agora, e diga: eu sou a oferta hoje. Qual o cheiro nós temos exalado? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, vocês hoje são o sacrifício. Nós aqui temos que queimar hoje. Que cheiro temos exalado? O sacrifício hoje somos nós. A oferta é a nossa vida. A noiva diz para o amado: a tua fragrância, ela é como um perfume. Por isso as donzelas te amam. Queridos, a nossa intimidade com Deus, ela exala um bom perfume. Mas a nossa apatia para com Deus, a nossa negligência para com Deus, também libera um odor. A Bíblia diz que Deus chegou para Abraão quando ele foi destruir Nínive. Aliás, Sodoma e Gomorra, perdão. Gênesis 18, Deus chega e vai falar para Abraão, né, que vai destruir. E ele diz: porque o pecado dessa terra subiu até mim. Na tradução original diz: porque o cheiro ruim dessa cidade subiu até as minhas narinas. Do mesmo jeito que valorizá-lo, que honrá-lo, que buscar intimidade com ele, que se relacionar com ele, que viver com ele, viver para ele, exala como o sacrifício de Noé, um incenso perfumado e perfeito. Do mesmo jeito, negligenciá-lo, se afastar daquilo que ele ama, da sua palavra, da sua vontade, também exala um cheiro. Tem muito cristão, aqui não tem, mas por aí tem, que tem exalado um mau cheiro às narinas de Deus. Um cheiro de negligência, um cheiro de apatia,
um cheiro de desejo pelas coisas dessa terra, um cheiro de distração, de ativismo. Não é esse o cheiro que Deus quer que a gente libere. As nossas orações, Salmo 141, a Bíblia diz, Davi orando, ele diz que a minha oração seja como um incenso diante de ti. O incenso perfumado, na antiga aliança, é a sombra profética, era a sombra profética do poder da oração e da intimidade com Deus. Na antiga aliança, eu vou levar você para um texto já, mas só para você, na antiga aliança, o incenso, depois que foi feito o tabernáculo, o incenso, ele era diário, ele era santo e ele tinha 2 tipos. Diga comigo, o incenso era diário, santo e de 2 tipos. Quem libera o incenso? O sacerdote. Diga o sacerdote. Quem é o sacerdote na nova aliança? Diga eu. Diga com mais fé, porque é mesmo. Diga eu. Na nova aliança não tem sacerdote. Todo crente é um sacerdote. Amém? Fostes constituídos reis e sacerdotes. O que o sacerdote tinha que fazer lá? Queimar o incenso todo dia. Santo, diário e de 2 tipos. O sacerdote de hoje, queimar todo dia, com santidade, e 2 tipos de incenso. Você vai estudar isso agora. Livro de Êxodo, capítulo 30, se você puder abrir, eu peço que você abra. Êxodo, capítulo 30, versículo 23. O Êxodo é o 2º livro da Bíblia. Você que talvez é um novo convertido, essa igreja ganha muita gente sempre. Então, se você que está aqui é um novo convertido, é o 2º livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 30, versículo 23, diz assim: Deus chama os líderes e Deus fala para eles assim: junta as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra, metade disso, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faze com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será óleo sagrado para as unções. Use-os para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa, todos os utensílios, o candelabro, os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará, serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Aqui é o primeiro tipo de incenso. Pastor, o texto está falando de óleo, de unção. Deixa eu explicar. O óleo da unção e o incenso, eles eram praticamente a mesma coisa, porque o que queimava para fazer o incenso era o óleo, com os perfumes. Então, é a mesma coisa. Óleo e incenso, nesse contexto aqui, é a mesma coisa. Ok? Estão comigo, sim ou não? Muito bem. Deus, ele chama os sacerdotes, ele diz: eu quero que vocês separem um incenso, quero que vocês separem um óleo, ponha ele para queimar. Ele tinha 2 finalidades. Primeira, manter a luz acesa. Vós sois a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Sem óleo, a luz não fica acesa. Segundo, liberar o perfume. Deus queria ver naquele lugar luz e perfume. Luz e perfume. O que é que nós temos que ter na nossa vida? Diga, luz e perfume. Mas, pastor, como é que eu vou gerar luz e perfume? Com intimidade. Valorizando o Espírito. Não é liderando célula, isso é uma bênção, mas não é. Não é pregando. Eu posso ficar pregando aqui até amanhã, não é isso que vai me dar luz e perfume. Não é cantando, não, é com intimidade. Cristão que não tem intimidade, não tem luz e nem perfume. Está apagado e o que é pior, ainda libera cheiro ruim. Um cristão sem intimidade, sem comunhão, ele é morto.
Aí eu pergunto para você, morto, cheira ou fede? Você já entendeu. Se fosse para ir embora agora. Mas você não foi chamado para ser um morto, você foi chamado para exalar um bom perfume. Aí ele diz, olha, com esse incenso, esse primeiro tipo de incenso, você pode ungir tudo. E tudo que você ungir vai ser santo. Queridos, nós podemos abençoar tudo à nossa volta. Nós podemos orar por alguém e ele ser curado. No final nós vamos orar por isso. E eu creio, vidas serão curadas aqui nessa noite. Você pode impor as mãos para uma pessoa e ela ser batizada com o Espírito Santo. Tudo que você colocar a sua mão, você vai santificar, porque a bênção é maior que a maldição. Mas olha que coisa interessante aqui, ó. Tinha um segundo tipo de incenso, um segundo tipo de óleo. Versículo de número 37. Diz assim: porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não façam para uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para cheirar, será eliminado do meio do povo. Existia um incenso, um óleo, que era para as pessoas, que era para coisas. Mas tinha um que era só para Deus. Tinha um que ele podia ungir o Rogério, ungir o Anderson, ungir as cadeiras. Mas tinha um que nem ele mesmo podia usar. Era só para Deus. Se ele usasse para si, ele era eliminado. Era só para Deus. Era exclusivo. Sabe o que Deus está falando? Tem coisas, tem mistérios, tem bênçãos que você só vai encontrar, que você só vai ter quando você está em intimidade exclusiva com Ele. E é para Ele. É para Ele. Você que é um líder, um líder de ministério, você que é do louvor, vocês que estão aqui, quem já prega, quem já ministra, o incenso que nós liberamos com o nosso serviço é só para Ele. Se nós mesmos formos cheirar, nós vamos ser eliminados. A glória é só dele. Amém? Por isso que a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais para a glória dele. Nós não somos o noivo, nós somos amigos do noivo. Então, quando nós estamos falando com a noiva, quando a gente sair, a noiva não tem que falar de nós, ela tem que falar do noivo. Se eu for embora terça-feira e você falar mais de mim do que dele, eu pequei. A conferência foi uma tragédia. Porque eu não sou o noivo. Eu sou amigo do noivo. O incenso, nem eu posso cheirar. É só dele. Vamos aplaudir ele? E pastor, qual era as especiarias que tinha que colocar no incenso que era só para Deus? O sacerdote estava fazendo, ele tinha que colocar, alguns teólogos dizem, que quando o sacerdote estava fazendo esse azeite, esse incenso exclusivo, ele tinha que colocar um pano no rosto, nas narinas, porque se ele sentisse o cheiro, ele podia morrer, porque era só para Deus. E pastor, o que tinha que ter nesse incenso? O que tinha que ter? Versículo 34 a 35. O Senhor disse a Moisés, pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estouraque, ônica e gálbano, incenso puro, e com isso faça o perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Repita comigo, diga, estouraque, ônica e gálbano. O óleo, o incenso, que era exclusivo para Deus, que era só dele,
continha essas 3 especiarias. Era só para ele. A nossa vida, lembra que nós liberamos um cheiro, sim ou não? Nós somos incenso. No nosso incenso, na nossa vida, tem que ter 3 substâncias. Nós vamos estudar elas agora. A primeira substância que ele pede é o estouraque. E, pastor, o que era o estouraque? O estouraque, ela era uma seiva que era extraída da árvore de estouraque. Essa árvore era encontrada na Ásia. Não me pergunte como é que esse pessoal conseguia isso numa época que não tinha nem ônibus. Não sei. Essa árvore, ela liberava uma seiva. E dessa seiva se fazia esse incenso. Como é que você extrai uma seiva de uma árvore? Furando ou cortando? Sim ou não? Sim ou não? A seiva é aquele líquido, né, que algumas árvores liberam. Aquele líquidozinho que libera do caule das árvores. Você só consegue retirar a seiva de uma árvore furando ou cortando. A estouraque, se cortar ou se furar, ela morre. E como é que era extraído a seiva do estouraque? Tinha que esperar ela liberar espontaneamente. Então, quem fosse pegar como é o nome? Esqueci. Quem fosse pegar essa seiva, levava o pratinho, levava a tigela, ficava lá. Normalmente, ela liberava a seiva às 5 da manhã. Quando era 5 horas da manhã, 5 e 6 da manhã, ela começava a liberar a seiva. Quando a seiva tocava o chão, liberava o perfume. Deus quer que no incenso das nossas vidas, nós venhamos adorá-lo e buscá-lo com espontaneidade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você não precisa balançar a cabeça, não é para constranger ninguém. Mas você já se perguntou, por que que você ora? Por que que você tira tempo de oração? Eu já me perguntei. Deus, será que eu oro? Será que eu tiro tempo contigo só porque é necessário? Será que eu oro só porque eu sou crente? Ou será que eu oro porque eu te amo? Ou será que é por espontaneidade? O que eu faço na obra de Deus? Por que que eu faço? É de forma espontânea ou é como por obrigação? Por constrangimento? Para aparecer? Lembra que o incenso nem nós podemos cheirar, é para ele. Ou eu estou cheirando o incenso que eu não deveria cheirar? Gente, na nossa vida, Deus requer de nós espontaneidade. A nossa adoração tem que ser espontânea. Nós temos que separar de forma espontânea, não por medo, não por constrangimento, não porque somos crentes, mas por desejo, por espontaneidade. Por que que eu sou um dizimista? Por que que eu sou um ofertante? Por que que eu oferto? Por que que eu patrocino o evangelho? Um dia desses, eu recebi a ligação de um irmão, hoje ele é pastor em um outro estado, mas eu que ganhei ele para Jesus, discipulei ele durante anos. E ele foi para um outro estado. E ele me ligou, acho que foi ano passado. E ele falou comigo, tá, a gente conversando, ele disse, pastor Santos, como é que você entende ainda em relação ao dízimo? Aí eu falei para ele, cara, eu entendo do jeito que eu entendi quando eu te conheci. E sou fiel até hoje, graças a Deus. Tenho 22 anos de evangelho, eu nunca fiquei um mês sem dizimar. Isso para mim é um orgulho no bom sentido da palavra. E se Deus quiser, nunca vou deixar. Aí ele disse, não, é porque eu não creio mais assim. Aí ele foi começar a me explicar teologicamente. Eu falei, meu irmão, pode parar. Modéstia à parte, o que você está estudando hoje, eu já estudei há 10 anos atrás. Eu não devolvo o dízimo por causa de teologia A ou B. Eu devolvo o dízimo porque eu amo a Deus.
Eu sou dizimista porque eu amo ser. Teologia contra eu conheço antes de você se converter. Não é a teologia que me faz devolver. É porque eu amo. E eu sei que eu honro a Ele com o meu louvor, com a minha adoração, com a minha santidade e também com as minhas finanças. Tem que ser espontâneo. É na espontaneidade que nós liberamos o verdadeiro perfume. Amém? Tem que ser espontâneo. Não é por constrangimento, por obrigação. É espontâneo. Por que o pessoal do louvor, né? Por que você louva? Por que você está no ministério de louvor? É por espontaneidade? Ou é por outro motivo? Lembra? O incenso, o que você libera aqui, você não pode nem sentir o cheiro. É só para Ele. É só para Ele. Por isso que Jesus fala o que a mão direita faz, que a esquerda não saiba. Espontâneo. Quando você ajuda um irmão, quando você abraça. Uma vez eu estava conversando com o irmão, ele estava muito magoado, mas muito ofendido. Queria desviar. O que aconteceu? Não, é porque eu dei minha vida por um irmão, cuidei e discipulei, e fiz isso, e fiz aquilo outro, e de repente ele virou as costas para mim. Eu falei para ele, irmão, tu tá sentindo o cheiro de um incenso que não era para tu sentir. Cuidado, por isso que tu tá morrendo. Lembra que ele disse, se você sentir o cheiro desse incenso, você vai ser eliminado. O que você fez na vida do irmão, o irmão é um campo de Deus. O que você fez na vida do irmão, você fez para Deus. Só que ele não tinha feito para Deus, ele tinha feito para ele. O incenso não é para nós, é para Deus. Por isso que ele estava sendo eliminado. Para ele, nós não podemos sentir o cheiro. É espontâneo. Tudo que você fizer, faça para Deus. Faça com espontaneidade. A Bíblia diz em Romanos, aquilo que não é de fé é pecado. Ou seja, fé é espontaneidade. O que não é espontâneo, não vai exalar um perfume. É perigoso até exalar um mau cheiro. Seja espontâneo. Separe tempo com Deus todo dia, não por obrigação, mas por espontaneidade. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu amo essa presença. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Você sabia? Deixa eu te contar uma curiosidade. Eu me lembrei porque domingo passado o irmão chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor leu a Bíblia inteira quantas vezes? Falei, não sei. Por quê? Porque foram muitos? Eu falei, não, porque eu nunca parei para fazer isso. Você acredita que eu nunca parei para ler a Bíblia toda? Esse ano eu vou... Nada contra, tá? Faça. Eu nunca fiz. Esse ano eu vou ler de Gênesis a Apocalipse. Eu nunca fiz isso. Nunca. Nenhum ano. Nenhum. Zero. Porque eu não estava preocupado com isso. Eu queria mergulhar. E eu falava, Deus, eu mergulhando, uma hora eu vou ler toda. Entendeu? Nada contra, eu repito. Se você faz, faça. Isso não é ruim, não. Nós temos que, tudo que a gente vai fazer, tem que ser por espontaneidade. No incenso da tua vida, Deus quer espontaneidade. Seja espontâneo. Seja espontâneo. Amém? Segunda essência que tinha que ter no incenso era a ônica. E pastor, como é que esse povo pegava a seiva da ônica? E o que era a ônica? A ônica, queridos, ela era extraída de um molusco marinho. Como esse povo fazia isso também, não me pergunte que eu não sei. Esse molusco, ele só era encontrado nas profundezas dos mares, nos locais mais profundos dos mares. Então, pegava-se esse molusco,
nas profundidades e deles extraía a seiva da ônica. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Usando a antiga aliança, por isso que o apóstolo Paulo falou que a antiga aliança é uma sombra, era uma sombra para nós hoje. Deus está dizendo que a nossa vida com Ele tem que ser profunda. O incenso que tem um cheiro, que tem um perfume, é de uma vida profunda em Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, não se contente com o raso. É mais fácil, na vida com Deus, anota isso aqui para você postar no Instagram e me marcar. Na vida com Deus, é mais fácil você morrer afogado no raso que no fundo. Anota isso aí. Na vida com Deus é mais fácil morrer no raso que no fundo. Ezequiel entrou na água. O que o anjo falou para ele? Entra mais. Não, tá, as águas que dão nos tornozelos, entra mais. Águas que dão nos joelhos, entra mais. Águas que dão nos lombos, entra mais. E eu já não conseguia mais andar no chão. Entra. Eu fico imaginando Ezequiel, mas eu vou morrer. Comigo morrer é lucro. Não se contente com o raso. Entre mais fundo. E eu estou muito feliz de vê-lo aqui. Porque o fato de você estar aqui quer dizer que você quer estar mais profundo. Você separou esse tempo. O pessoal não colocou nem cronômetro para mim. Ou esse pessoal é muito crente, ou eles não são, ou não tem juízo. Está desligado ali, ó. Que bom que você está aqui. Queridos, seja profundo, busque sempre mais, sempre mais. E quando eu digo buscar mais, não é você sair por aí ouvindo todo dia um monte de pregador diferente no YouTube e tal. Não, a Bíblia diz, tem dois textos que eu quero compartilhar com você. Um eu lembro, outro não me lembro. Em Provérbios, que é o que eu não me lembro, diz: achaste mel, come o que te basta, para que não venhas a vomitar. Segundo, esse eu lembro, Salmo 37, versículo 3. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A pessoa sai por aí ouvindo um monte de pregador, aí um prega que Jesus era branco, outro prega que Jesus era moreno, Jesus tinha um cabelo branco, outro tinha um cabelo curto, um prega que Adão tinha um umbigo, outro prega que Adão não tinha, aí a pessoa fica perturbada. Achaste mel, coma o que te basta, para que você não venha a vomitar. Não é a quantidade, é a qualidade. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Mas seja profundo. Ao invés de você ficar horas ouvindo quem você nem conhece, não sabe nem como está a vida do figura, passa horas lendo a palavra. Se tiver dúvida, anota e elimina. Dúvida não se guarda, dúvida se elimina. Mas vai nela. Mergulha nela. Adoração, presença de Deus. Tenho certeza que vai mudar as nossas vidas. No incenso da sua vida, tem que ter a ônica, tem que ser profundo. Uma igreja profunda é a igreja que vai mudar a fibra moral dessa nação. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui no ar-condicionado, nessa atmosfera tão gostosa, lá na Nigéria, estão fazendo pilha de corpos de cristãos. Pilha de corpos. Mas a igreja lá não recua, porque é uma igreja profunda. Amém? E eu creio que ainda que se levantassem perseguições terríveis, Itapipoca, como o pastor da igreja falou agora há pouco, não pararia. Por quê? Porque há profundidade nesse lugar. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Crentes rasos não perfumam as narinas de Deus. Você quer perfumar as narinas do Senhor? Quer que Ele faça assim ao te ver? Seja profundo.
seja profundo. Terceira especiaria que tinha que ter no incenso, o gálbano. Diga gálbano. E da onde era extraído o gálbano? Ele era extraído de um arbusto do deserto. Diferente da ônica, a ônica para liberar a seiva era como? Espontaneidade. Tinha que esperar. Não podia furar, não podia raspar, não podia cortar. Tinha que esperar. O gálbano é o contrário. Ele só liberava a seiva se ele fosse esmagado ou queimado. Pastor, antes me arranja essa garrafa aí, por favor. Deixei ela guardadinha ali. E é tão de Deus que eu ia pedir uma garrafa de água nessa hora, mas nem precisou, porque o irmão me trouxe, ele nem sabia. Deixa eu só abrir logo aqui. Eu vou fazer uma ilustração com você. Não vou abrir agora, não. Diferentemente da estourac, o gálbano tinha que ser esmagado ou queimado. Aí ele liberava a seiva. Queridos, existe um perfume que nós só liberamos mediante as tribulações da vida. Nos momentos que parece que está doendo muito, naquele momento que crente fala, estou na prova. Aí tem uns que ao invés de aproveitar o momento que está sendo esmagado e liberar o perfume de adoração, de comunhão, de palavra de fé, murmura, reclama, quer deixar Deus, falta o culto. Irmão, tu faltou o culto. É porque está tão difícil, pastor, não estou nem aguentando. Ou então, estou tão fraco. Parece um capote. Estou fraco. Como é que está, irmão? Estou na prova. Está desperdiçando a oportunidade de liberar a melhor essência. Deus disse, eu quero essa essência num incenso que é só meu. Na hora de tribulações, de dificuldade, é a hora que nós podemos liberar a melhor essência. A melhor essência. E aí eu fico imaginando, nós somos como essa garrafa de água. Dentro tem uma essência, é a água. Quando nós estamos firmes em Deus, a gente cai, não no pecado, mas em uma situação difícil. Aí, alguém nos trai. Aí, falta dinheiro. E a gente está ali. Aí, de repente, vem uma enfermidade, uma perseguição, uma tentação, mas não liberou gota nenhuma. Aí é como se Deus chegasse e olha, está intacto. Continua boa, porque se manteve, protegeu a unção. Mas tem uns que na primeira perseguição a tampa voa. Desperdiça, reclama, murmura. Queridos, diante dos levantes malignos contra a tua vida, proteja o perfume. Não reclame, não murmure, não pare de orar. Existem dois tipos de enganos que querem parar na igreja de Jesus. O primeiro é aquela pessoa, lá de Deuteronômio capítulo 8, que ele diz assim, quando você entrar na terra prometida, que você estiver farto, estiver gordo, cuidado para não esquecer de mim. Tem gente que quando engorda, esquece de Deus. Tá tudo bem, tá próspero, tá feliz, os meninos estão no colégio particular, tá uma benção, tudo com saúde. Já não oro, não leio a Bíblia, não tenho mais tempo. Pastor, esse celular toca demais. É tanta coisa para fazer.
E aí vai esfriando, esfriando, esfriando. Daqui a pouco é um defunto exalando mau cheiro. Tem o outro engano, que é a pessoa tá tudo bem, tá prosperando, tá bem, tá firme, tá lá, mas aí vem uma tribulação, uma dificuldade, uma luta, a tampa voa. E ela derrama tudo que foi colocado dentro dela. Estraga o sabor. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 11. A Bíblia diz assim, ó. Assim como uma mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Queridos, as pressões dessa vida não são para nos matar, mas para nos ajudar a exalar o bom perfume. Você só vai ter gálbano no incenso da tua vida se você for esmagado. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo não acabou aí, ele continua, em 1 João 5. Em João ele fala, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí lá em 1 João ele continua, ele diz, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O que ele está dizendo? Vem a tribulação, vem dificuldade, vem as pressões da vida, seja lá o que for, não deixe a tampa voar. Proteja a unção. Proteja o que está dentro. Porque você vai vencer. A vitória é garantida. O único jogo, se você gosta de esporte, seja ele qual for, que você entra, já sabendo que você vai vencer, é o jogo chamado vida com Deus. Agora, nós temos que saber que somente em momentos que estamos sendo esmagados ou queimados, não é mais para reclamar, para murmurar, é olhar e ver que é uma oportunidade de exalar o melhor perfume, o bom perfume do Senhor. Você é incenso, eu sou incenso, nós somos incenso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Diga, eu sou o bom perfume de Cristo. Então, queridos, nos momentos que nós somos esmagados, nos momentos de perseguição, de tribulação, de lutas, é um momento que nós temos a oportunidade de liberarmos o melhor perfume. Você lembra lá da parábola do bom samaritano? Quem lembra? Você pode ler lá em Lucas depois. A Bíblia diz que um homem ele foi roubado, foi espancado, foi lançado no chão. E veio um sacerdote, um líder. E veio um levita, um líder também, um obreiro. E a Bíblia diz que eles olharam, mas eles passaram de lado. Por quê? Porque religiosidade não muda ninguém, não é um incenso, não é um óleo que cura. Mas aí, a Bíblia diz que veio um samaritano. E o samaritano pegou aquele homem, e o samaritano levou ele para a hospedaria. E o samaritano carregava duas coisas, quem lembra? Eu vou falar. Azeite, diga comigo para dizer que você sabia. Azeite e vinho. Como é que produz azeite e vinho? Diga esmagando, que é para dizer que você sabia. Então eu vou perguntar de novo. O que o homem tinha na bolsa? Como é que produz azeite e vinho? Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Ele é a cura para a humanidade, porque ele foi esmagado. Sabe por que o samaritano conseguiu ajudar aquele homem? Porque ele carregava nas suas coisas azeite e vinho. Só quem carrega a presença de Jesus na sua vida tem de fato autoridade para ajudar alguém. Ele foi esmagado. Ele é a cura porque ele foi esmagado.
Isso é muito sério. E, queridos, para finalizar, para nós orarmos, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Capítulo 8, versículo 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e na mão do anjo subiu a fumaça do incenso, com as orações dos santos diante de Deus. Queridos, não sei se você percebeu, mas nós caminhamos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, para você ver que nós somos como um incenso. Libere o perfume. Agora, esse perfume só é liberado com espontaneidade, com profundidade e com tribulação. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu queria que eu pudesse tirar isso aqui.